São Paulo, 7h47 da manhã. Alexandre Moraes estava prestes a destruir com as próprias mãos o império de 3 bilhões de reais que havia construído em 20 anos. A caneta tinteiro tremia sobre o contrato que entregaria a Moraes Tech aos seus inimigos por uma fração de seu valor real. Faltavam 13 minutos para a chegada dos advogados. 13 minutos para acabar com tudo. O escritório no 40º andar da Torre Moraes dominava a cidade como uma declaração de poder. 20 anos atrás, Alexandre, um jovem engenheiro com uma ideia brilhante de software e R$ 200 no bolso, havia lançado a Moraes Tech. O sucesso foi explosivo, mas o triunfo trouxe um veneno: a ilusão de invencibilidade. Ele ignorou os sinais de alarme e tomou decisões arriscadas. A crise veio. Seu diretor financeiro, Ricardo Nogueira, o homem em quem confiava cegamente, o traíra, orquestrando um golpe com um fundo americano, o Delta Capital. Quando Alexandre descobriu a traição, era tarde demais. O Delta Capital o havia encurralado. A alternativa era brutal: vender a empresa por 850 milhões de reais, 1/3 do valor real, ou enfrentar uma falência que o destruiria. Seu casamento também havia desmoronado. Mariana pedira o divórcio, levando a custódia do filho, Lucas. Naquela manhã, às 7h47, ele olhou os documentos pela última vez. O contrato de venda jazia sobre a mesa. Às 8h em ponto, os advogados chegariam. Ele pegou a caneta Montblanc que seu pai lhe havia dado. O velho operário o havia ensinado a construir algo que durasse. Alexandre sentia ter traído essa esperança. Preparou-se para assinar com as mãos trêmulas. Foi então que ele ouviu um som delicado atrás de si, o roçar de um pano sobre o vidro. Clara Souza estava terminando de limpar os janelões. 42 anos, cabelo escuro preso em um coque. Vestia o uniforme azul e branco, luvas amarelas, balde ao lado. Trabalhava naquele escritório há 5 anos, chegando às 6h30 da manhã para limpar antes da chegada do executivo. Alexandre a vira milhares de vezes sem nunca olhá-la de verdade. Ela era invisível, como o mobiliário, parte do fundo que fazia seu império funcionar, mas indigna de atenção. Ele a dispensou com um gesto brusco. Queria estar sozinho naquele momento final. Mas enquanto Clara recolhia suas ferramentas, seu olhar caiu involuntariamente sobre os documentos espalhados na mesa. Ela não queria se intrometer, mas havia algo nos números que a fez parar. Clara Souza guardava um segredo que ninguém naquela torre conhecia. No Equador, 20 anos atrás, ela havia sido uma contadora brilhante, formada em economia pela Universidade Central de Quito. Conhecia números e contratos como outros conheciam poemas. No entanto, a vida a atingiu. O marido morreu em um acidente, deixando-a com 2 filhas pequenas e dívidas esmagadoras. Veio para o Brasil com visto de turista e R$ 200. Seu diploma equatoriano não valia nada aqui. Ela aceitou o primeiro emprego que encontrou. Limpar escritórios de noite, 12 horas por dia, 7 dias por semana, para mandar dinheiro para as filhas. Depois de 8 anos de sacrifícios, ela trouxe as meninas para o Brasil. Agora, elas estudavam e sonhavam com um futuro melhor. Clara aceitara seu destino com dignidade, mas dentro dela ainda vivia a contadora brilhante. E o que ela viu sobre aquela mesa ativou sua mente profissional. Ela se aproximou com hesitação, o coração batendo forte. "Senhor Moraes, posso ver os documentos por um momento?" perguntou timidamente. Alexandre levantou os olhos, surpreso e incomodado. "São confidenciais. Continue a limpeza", disse ele rispidamente. Clara deveria ter obedecido, permanecido invisível, mas algo a impulsionou a insistir. Talvez fosse o desespero nos olhos daquele homem. Talvez seu instinto profissional gritando:
No Equador, eu fui contadora por 10 anos. Sei ler contratos e balanços. Eu vi um número na página 12 que parece incorreto. Alexandre a olhou, incrédulo. A mulher da limpeza era contadora? Era absurdo, mas havia algo em sua voz, uma certeza profissional impossível de fingir. Ele olhou o relógio, 7h51, 9 minutos antes da chegada dos advogados. O que ele tinha a perder? Ele empurrou os documentos para ela, concedendo 2 minutos. Clara tirou rapidamente as luvas amarelas e pegou os papéis. Começou a ler velozmente, mas com precisão profissional. Chegou à página 12 e parou. Apontou para uma cláusula escondida em meio a jargões legais impenetráveis. A valoração dos ativos intangíveis está completamente errada. Eles estão calculando patentes, software e a marca em apenas 250 milhões. Mas, segundo as notas de rodapé, essas patentes foram avaliadas em 750 milhões por peritos independentes 6 meses atrás. Eles estavam escondendo 500 milhões de reais em valor. Alexandre sentiu o coração parar. Ele agarrou o documento, lendo freneticamente. Como ele não vira? Como seus advogados caros não notaram? Estava brilhantemente oculto. A cláusula parecia inofensiva. Os números, enterrados em caracteres minúsculos na nota de rodapé da página 12 de 64. Era um golpe perfeito. O Delta Capital não estava apenas comprando a empresa a preço de banana, estava roubando 500 milhões no próprio contrato. Alexandre olhou para Clara, os olhos arregalados, incapaz de acreditar que aquela mulher invisível havia visto em 10 minutos o que 20 advogados caros não haviam notado em 3 meses. Clara explicou com calma profissional que reconhecia o truque. Era um método clássico de fraude contratual. Ocultar o valor dos ativos intangíveis em cláusulas complicadas. Alexandre olhou o relógio. 7h54. 6 minutos. Seu cérebro acelerava. Se aquela cláusula era fraudulenta, todo o contrato poderia ser nulo. Ele tinha base para reabrir as negociações, para expor o Delta Capital, mas precisava de mais tempo. Ele pegou o telefone e ligou para seu advogado principal, cancelando a assinatura. Quando desligou, olhou para Clara com uma nova intensidade. Você pode me ajudar a analisar cada página? Se eles esconderam 500 milhões na página 12, o que mais esconderam nas outras 54? Clara hesitou. Ela precisava terminar de limpar outros 3 andares. Seu chefe a demitiria se ela não completasse a ronda. Mas ela olhou para o desespero daquele homem e pensou nas vezes em que alguém a ajudou quando não devia. Disse, simplesmente, que ajudaria. Durante as 48 horas seguintes, a Torre Moraes se transformou em um bunker de emergência. A sala de reuniões de Alexandre Moraes virou um centro de operações. Clara Souza não saiu de lá. Ela ligou para o seu chefe de limpeza, inventando uma emergência familiar grave para justificar sua ausência. Vestindo uma camisa de Alexandre e sem as luvas amarelas, Clara sentou-se ao lado dele. A Moraes Tech tinha os melhores advogados contratuais do país, mas eles estavam cegos pela complexidade das cláusulas de aquisição. Clara, porém, abordava o problema com a frieza e a objetividade de quem conhecia a mentalidade da fraude. Eles não querem apenas comprar, Sr. Moraes, disse ela, enquanto seus olhos percorriam tabelas e anexos. Eles querem roubar e justificar o roubo com termos legais. Alexandre a observava fascinado. A forma como ela identificava padrões, como ela conseguia rastrear o fluxo de valor dos ativos como se estivesse seguindo uma receita de bolo, era impressionante. Ela havia perdido a arrogância na queda, mas ele ainda era um homem de negócios. Clara, se você está certa sobre a página 12, por que ninguém mais viu? Porque as pessoas veem o que o sistema lhes diz para ver, explicou Clara, sem desviar o olhar do papel.
Seus advogados estão focados na jurisprudência americana e nas cláusulas de responsabilidade. Eles veem a estrutura. Eu vejo a intenção, e a intenção desse contrato é limpar o dinheiro. A maratona continuou. Eles viveram de café e pizza fria. Às 4 da manhã do segundo dia, Clara bateu na mesa. Aqui, página 38. Ela apontou para o anexo sobre a transferência de responsabilidade fiscal para o próximo trimestre. Eles estão usando uma mudança regulatória recente para subavaliar todas as licenças de software de uso interno. É um desconto de mais 200 milhões de reais, disfarçado de otimização fiscal. Com os ativos intangíveis, patentes e as licenças subavaliadas, o Delta Capital estava, na verdade, comprando a Moraes Tech por 550 milhões, quando o valor real era de 3 bilhões. O roubo total passava de 700 milhões de reais. Alexandre levantou-se, cambaleando. A magnitude da traição era de tirar o fôlego. Ele estava prestes a entregar o trabalho de sua vida para criminosos, e a mulher que o havia salvado era sua empregada. Naquela manhã, os advogados, confrontados com a análise de Clara, ficaram pálidos. Eles tiveram que admitir que as cláusulas eram brilhantemente viciadas e que a analista de Alexandre estava correta. Com a fraude exposta, Alexandre tinha munição para processar o Delta Capital por tentativa de extorsão e fraude contratual e para acusar Ricardo Nogueira. O colapso foi evitado. Às 11 da manhã, o perigo havia passado e o alarme do celular de Clara disparou. Ela tinha que ir para o seu segundo emprego. Alexandre a levou de carro para a empresa de limpeza, em vez de deixá-la pegar o ônibus. No caminho, ele a olhou de verdade. Ela estava exausta, mas com os olhos brilhando com a satisfação do trabalho bem feito, um brilho que ele não via em si mesmo há anos. Clara, disse ele, você salvou minha empresa, minha reputação e, francamente, minha vida. Eu não vou deixar você limpar banheiros. Ele pegou o currículo que ela havia preenchido para a empresa de limpeza e o colocou sobre o joelho. Eu não te contratei para a limpeza. Eu vou te contratar para ser a minha analista sênior de risco contratual na Moraes Tech. Salário de 80 mil reais anuais, benefícios completos e um cargo de respeito. Isso não é caridade. É o valor justo pela competência que você acabou de demonstrar. Clara sentiu lágrimas de alívio e incredulidade. Ela aceitou. Há só mais uma coisa, disse Alexandre. Eu vou precisar da sua ajuda para reconstruir essa empresa. Você precisa me ensinar o que mais seus livros de faculdade não me ensinaram, a ver as pessoas. Clara sorriu, um sorriso genuíno que desarmou o CEO. Por onde começamos, Sr. Moraes? Começamos me contando sobre as suas filhas e como eu posso ajudar a recuperar o tempo que você perdeu com elas. Nos meses seguintes, Clara Souza e Alexandre Moraes trabalharam lado a lado na reconstrução da Moraes Tech. Clara rapidamente se tornou indispensável, mas seu papel ia além da análise de risco. Ela estava ensinando a Alexandre a primeira lição de liderança que ele havia negligenciado: o valor do talento invisível. Alexandre, por sua vez, cumpriu sua promessa. Ele a ajudou a matricular as filhas em boas escolas e ajustou sua vida financeira, permitindo que Clara recuperasse o tempo perdido com a família. Mas o trabalho de Clara estava apenas começando. Certa tarde, ela o confrontou na sala de reuniões. Você me perguntou como começar a ver as pessoas. Eu tenho a resposta. Clara havia descoberto um projeto social em uma comunidade carente, Paraisópolis, a reabilitação de uma praça infantil abandonada, um projeto de arquitetura que visava devolver a dignidade ao local. Ela havia encontrado o arquiteto original, um amigo de longa data do Dr. Elias Guimarães, amigo de Alexandre. Vamos financiar o projeto, mas não por caridade. Você usará seus contatos para me arranjar uma entrevista com o doutor.
Elias Guimarães, não para o projeto, mas para apresentar meu portfólio de arquitetura. Eu não quero seu dinheiro. Eu quero que ele avalie se o meu talento ainda vale alguma coisa. Alexandre ficou chocado com a audácia, mas admirou a dignidade. Ele usou sua influência para conseguir a entrevista. Clara passou a noite em claro, revisando seus antigos projetos. O encontro com o renomado Dr. Elias Guimarães foi tenso. Elias, cético, esperava uma recomendação de caridade. Mas após ver os projetos de Clara, seu ceticismo deu lugar à excitação. Uma semana depois, Clara foi contratada para um trabalho de design social, com a condição de não haver favoritismo. Clara deixou a Moraes Tech temporariamente para iniciar seu trabalho. Mas o laço com Alexandre havia se tornado inquebrável. Eles se encontravam para jantar e conversar sobre o projeto, não sobre balanços. Alexandre ouvia, fascinado, a paixão de Clara por devolver a digna arquitetônica aos esquecidos, algo que ele havia perdido em sua busca por bilhões. O projeto de reabilitação da praça no Paraisópolis foi um sucesso estrondoso. Clara não apenas reformou a praça, ela a transformou, trabalhando com a comunidade para garantir que o design refletisse as necessidades locais. Na inauguração, Alexandre estava lá, discretamente, cancelando um compromisso em Nova York. Ele observou Clara, sem o uniforme de faxineira, sem o coque, brilhando com um senso de propósito que ele nunca havia conhecido. Naquele momento, ele compreendeu com certeza absoluta. Estava profunda e irrevogavelmente apaixonado por ela. Não era mais atração ou gratidão, era admiração total. Ela fazia o mundo melhor. Ele a convidou para jantar em um restaurante simples, mas elegante, em Pinheiros. E confessou: Clara, me apaixonei por você. Você é a mulher que me ensinou a ser humano, a pessoa mais inteligente que conheço, a mais corajosa. Clara chorou, confessando seu medo. Eu sinto demais por você, Alexandre, mas isso me aterroriza. Há tanto desequilíbrio, tanta gratidão misturada. E se você decidir que fui um erro e preferir alguém do seu mundo? Alexandre segurou as mãos dela. Você é demais para o meu mundo superficial. Seu valor não é o seu salário antigo. É o seu caráter. E se eu tivesse que escolher entre a minha fortuna e você, eu escolheria você todas as vezes. Clara, temendo perder a carreira que acabara de construir, aceitou tentar, mas pediu para ir devagar. A vida seguiu e o relacionamento se aprofundou. Alexandre conheceu os pais de Clara. Ela, por sua vez, enfrentou a família snob dele, que, embora a criticasse, não podia ignorar a felicidade genuína do filho. Mas o destino tinha mais uma prova. Um ano após a primeira confissão, o pai de Clara teve uma recaída grave, segundo AVC. Os gastos médicos explodiram, fisioterapia especializada, equipamentos caros. Clara se viu novamente diante da escolha de sacrificar a carreira para cuidar da família. Ela ligou para Alexandre, chorando, incapaz de esconder o desespero. Ele ouviu em silêncio. Precisamos nos casar imediatamente, disse ele. Clara ficou chocada. Não posso casar por dinheiro. Não é por dinheiro, Clara. É por propósito e amor. Se estivermos casados legalmente, eu posso cobrir todos os gastos médicos sem burocracia. Você não terá que sacrificar a carreira que mereceu. Eu te amo e quero que sua família seja minha família. Esta é apenas uma excelente razão para fazê-lo agora. Clara aceitou. Havia encontrado um homem que a amava o suficiente para usar seu privilégio para protegê-la. Clara e Alexandre casaram-se 3 meses depois, não em uma igreja ou salão de luxo. A cerimônia, que chocou a elite, ocorreu no pátio do prédio popular, no Jardim América, onde Clara havia crescido. Vizinhos trouxeram comida caseira. O pai de Clara, em uma cadeira de rodas, mas com os olhos cheios de orgulho, a acompanhou ao altar improvisado.
Alexandre vestia um terno simples, Clara, um vestido vintage de segunda mão, mais significativo do que qualquer grife. Após a cerimônia, Alexandre anunciou algo que mudou sua reputação para sempre. Ele criou a Fundação Clara Souza Moraes, com 10 milhões de reais, dedicada a apoiar jovens talentos de origens desfavorecidas em arquitetura, design e ciências sociais. Um tributo à mulher que lhe ensinou o valor da competência invisível. 5 anos depois, Alexandre e Clara estavam sentados na varanda de sua nova casa. Ele havia reduzido as horas de trabalho e aprendido a rir livremente. Ela havia se tornado uma das arquitetas sociais mais respeitadas de São Paulo, projetando intervenções em 12 comunidades. O pai de Clara estava estável e a mãe feliz. Alexandre confessou que pensava todos os dias na porta errada. Foi a porta errada mais certa que já abri na vida, Clara concordou. Não foi um erro, foi graça. O momento em que o universo te colocou na frente do que você precisava ver para se salvar de si mesmo. Alexandre sempre lembrava que ele arrogantemente pensou que a salvaria, mas na verdade ela o salvou primeiro, mostrando-lhe que estava desperdiçando sua vida em um sucesso vazio. 10 anos depois daquela manhã, Alexandre estava no palco de uma conferência internacional de liderança. Ele contou a história da mulher que, com luvas amarelas, salvou seu império de 3 bilhões. Ele explicou que o talento não veste um terno caro, que a verdadeira competência não está no diploma, mas no caráter. Ele desafiou os líderes presentes a fazerem o exercício. Olhar de verdade para as pessoas que limpam seus escritórios e servem seu café. Garanto que uma delas tem a intuição que pode salvar sua organização. O discurso recebeu uma ovação. Nos bastidores, Clara o esperava. Suas filhas estavam na universidade realizando seus sonhos. Alexandre a olhou com afeto. Você me ensinou que o verdadeiro sucesso se mede em quantas vidas você toca, e não nos bilhões acumulados. Clara sorriu. E você me ensinou que a bondade inesperada não é um conto de fadas, é real, se dermos a chance de olhar. No hall principal da Moraes Tech, uma grande placa de bronze exibe uma lição. O valor de uma pessoa nunca se mede pela posição que ocupa, mas pelo caráter que porta. Veja as pessoas, ou você arrisca perder a inteligência que pode salvar tudo. Uma lembrança diária da manhã em que a mulher da limpeza salvou o império, ensinando a um homem arrogante o que realmente significava ser humano.